Fala. Apaixonados por futebol. Existe uma pergunta que está dividindo torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. O Brasil está perdendo seus maiores talentos cedo demais? Durante décadas, o futebol brasileiro encantou o mundo. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Neymar fizeram história primeiro nos gramados brasileiros, antes de conquistar a Europa. Mas hoje, a realidade parece diferente. Os jovens mal estreiam no profissional e já estão com as malas prontas para a Inglaterra, Espanha, Portugal ou Itália. Será que isso está fortalecendo o futebol brasileiro? Ou está enfraquecendo o Brasileirão e até a seleção? Hoje, vamos analisar esse assunto que está movimentando o futebol mundial. Já deixa seu like, inscreva-se no canal e responda nos comentários. Você venderia um craque de 17 anos ou deixaria ele jogar mais tempo no Brasil? Vamos começar. Quando alguém fala em revelar jogadores, o primeiro país que vem à cabeça de muita gente é o Brasil. Durante décadas, clubes brasileiros formaram alguns dos maiores jogadores da história. Santos revelou Pelé e Neymar. São Paulo revelou Kaká. Grêmio revelou Ronaldinho. Cruzeiro revelou Ronaldo. Flamengo revelou Vinícius Júnior. Palmeiras revelou Endrick e Estevão. E a lista parece não ter fim. Isso faz do Brasil um dos maiores exportadores de talento do planeta. Mas existe uma diferença enorme entre o passado e o presente. Antigamente, esses jogadores permaneciam vários anos no futebol brasileiro. Hoje, alguns saem antes mesmo de completar uma temporada inteira. Os clubes europeus aprenderam uma lição. O preço aumenta. Por isso agora observam jogadores cada vez mais jovens. Quando um garoto de 16 ou 17 anos começa a se destacar, já aparecem propostas milionárias. A lógica é simples. Comprar cedo significa investir menos e desenvolver o atleta dentro do próprio clube europeu. Foi exatamente isso que aconteceu com vários brasileiros. Endrick foi negociado antes mesmo da maioridade. Estevão também despertou enorme interesse internacional ainda muito jovem. Outros nomes como Gabriel Mack, Pedro Lima e Ryan já são observados constantemente por grandes clubes europeus. A disputa está ficando cada vez mais intensa. Muitos torcedores perguntam: por que vender tão cedo? A resposta envolve vários fatores. Primeiro, questão financeira. Os clubes brasileiros convivem com dívidas enormes. Quando aparece uma proposta milionária, é muito difícil dizer não. Segundo, o risco. Uma lesão grave pode reduzir bastante o valor de mercado do atleta. Terceiro, os próprios jogadores. Muitos sonham em atuar na Champions League. Quando recebem uma proposta da Europa, poucos recusam. É um sonho de infância e também uma oportunidade financeira para toda a família. Curiosamente, muitos clubes brasileiros estão se adaptando a essa nova realidade. O mercado não para de observar. A fronteira entre o talento nacional e o interesse internacional fica cada vez mais tênue. E o futebol brasileiro continua a produzir promessas que já nascem sob os olhos atentos do mercado mundial. Muitos torcedores europeus admitem que existe uma verdadeira corrida pelos talentos brasileiros. Em fóruns internacionais, aparecem comentários como: se o Brasil revelou, vale a pena acompanhar. Os brasileiros têm criatividade diferente. Eles conseguem produzir talentos todos os anos. Muitos analistas chegam a dizer que o Brasil continua sendo o maior celeiro de jogadores do mundo, mesmo quando a seleção não conquista títulos. Isso mostra que a confiança no talento brasileiro continua enorme. Agora vem a grande discussão. Quando os melhores jogadores saem muito cedo, quem perde? Muitos acreditam que o maior prejudicado é justamente o Campeonato Brasileiro. Imagine se Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão e outros permanecessem mais 4 ou 5 temporadas no país. O nível técnico do Brasileirão seria muito maior. Os estádios ficariam ainda mais cheios. Os contratos de televisão poderiam valer mais. Os patrocinadores investiriam ainda mais. Ou seja, todos ganhariam. Mas essa permanência parece cada vez mais difícil. Existe outro ponto interessante. Será que sair cedo ajuda ou atrapalha a seleção?
Alguns especialistas defendem que jogar na Europa acelera o desenvolvimento. Os atletas enfrentam competições mais fortes, treinam em alto nível diariamente, enfrentam os melhores jogadores do mundo. Por outro lado, há quem diga que muitos jovens chegam à Europa antes de estarem preparados. Alguns acabam ficando no banco, outros passam meses sem atuar. Isso pode atrasar a evolução. Não existe uma resposta definitiva. Cada caso é diferente. Um dos nomes mais comentados atualmente é Estevão. Mesmo muito jovem, ele já chama atenção pela personalidade, velocidade e capacidade de decidir jogos. Na Europa, existe enorme expectativa. Alguns jornalistas chegam a compará-lo com grandes craques brasileiros do passado. Mas a pergunta permanece: será que ele deveria permanecer mais tempo no Palmeiras? Ou a mudança para o futebol europeu será o passo ideal para sua evolução? Essa discussão divide especialistas até hoje. Apesar das vendas, existe uma notícia positiva. O Brasil continua produzindo jogadores em ritmo impressionante. Sempre que um talento vai embora, outro aparece. Foi assim durante décadas. E tudo indica que continuará sendo. Isso mostra que o problema talvez não seja formar jogadores. O desafio é encontrar uma maneira de manter esses talentos por mais tempo no país. Talvez com melhores condições financeiras, contratos mais fortes, ou campeonatos ainda mais valorizados. Quando jornalistas estrangeiros analisam o futebol brasileiro, existe praticamente um consenso. O Brasil continua sendo a maior fábrica de talentos do planeta. Nenhum outro país consegue revelar tantos jogadores de alto nível em sequência. A diferença é que hoje a Europa consegue contratá-los muito mais cedo do que antigamente. E isso muda completamente a dinâmica do futebol mundial. Então fica a pergunta: o Brasil realmente está perdendo seus craques cedo demais? Ou essa é apenas a evolução natural do futebol moderno? De um lado, os clubes recebem dinheiro importante. Os jogadores realizam o sonho europeu. O torcedor brasileiro vê seus ídolos indo embora, antes mesmo de construir uma grande história em seus clubes. Talvez nunca exista uma resposta perfeita. Mas uma coisa é certa: enquanto houver talento nas categorias de base, a Europa continuará olhando para o Brasil como o maior celeiro de craques do mundo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que os jovens brasileiros deveriam ficar mais tempo no Brasileirão ou sair cedo para a Europa? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises sobre o futebol brasileiro e as reações do mundo ao talento do Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.